Meus queridos, boa noite. É com alegria e com satisfação que a gente se encontra novamente por aqui para podermos lermos o último capítulo do livro do Apocalipse. Aí nós estamos encerrando a leitura nossa em ordem cronológica do Novo Testamento e continue conosco porque nós vamos dar sequência lendo todos os profetas menores e maiores do Velho Testamento, tá bom? Mas o capítulo 22 de Apocalipse inicia dizendo assim, na continuidade da visão de João com relação a Jerusalém celestial, aquilo que nós chamamos de céu, a pátria amada, a pátria celestial, né? A Jerusalém espiritual, não da terra escravizada com seus filhos, mas a Jerusalém livre dos céus que desce do alto, que vem com Cristo, que vem de fato estabelecer essa nova dimensão, né, para além deste corpo. Aí o texto diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Se você ler o verso 12, ele volta a repetir, né? Ele vai tornar a repetir esse texto para nós, né? Dizendo sobre esse rio de água viva que flui do trono de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque a alusão de João aqui ao rio da vida, a alusão dele não é só lá no Éden, do rio que fluía, né, da árvore da vida na presença de Adão, que Adão não dava muita importância, porque Adão sempre vivia, do rio que regava o jardim do Éden. Mas a visão de João aqui é também a visão do Messias que os judeus esperavam, é a visão de Ezequiel 47, daquele rio que nasce no trono de Deus, daquele templo que é mais do que um templo físico, é quântico, que vai crescendo, porque o rio nasce dali com águas rasas, dando no tornozelo, nos joelhos, nos lombos, até você ter que atravessá-lo de braçadas a nados. E esse rio, de um lado e de outro da sua margem, tem árvores. É a árvore, os frutos da árvore da vida, que vai dar o seu fruto a cada mês, a cada instante, dando o seu fruto, que é para a cura dos povos. Então a ideia aqui é de um reinado messiânico na terra, mas você vai perceber que esse rio de vida e que essa árvore da vida é o próprio Cristo. Porque quando João escreve o Evangelho, ele diz claramente que quando Jesus vê eles fazendo aquele ritual todo, indo lá fora, pegando a fonte, trazendo para cá e citando Ezequiel, Jesus pega a palavra e fala assim, ó, eu sou esse rio, eu sou esse templo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. Aquele que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Eu é que posso suprir os buracos negros da alma do homem. Isso é alusão ao que ele faria com o Espírito Santo que derramaria sobre nós, porque quem crer é selado com o Espírito, e o Espírito de Deus é esse rio que flui no nosso interior, jorrando águas para a vida eterna. Então é impossível que esse rio se estabeleça na terra. Por onde ele passa, o rio de vida, o rio do Espírito, através de Cristo, ele vai curando vidas e vai crescendo na terra. Isso é tremendo, João, fazer essa narrativa aqui, para mostrar que é lá no céu que tudo é satisfeito. Isso, verso 3, diz o texto: nunca mais haverá qualquer maldição, nem de ordem genética, nem de ordem espiritual. Acabou, amados. Acabou a maldição que vem pelo pecado. Nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Ou seja, nós veremos Deus face a face, como diz Paulo. Nós o conheceremos como também somos conhecidos. Nós carregaremos na nossa fronte o caráter de Cristo. Nós somos selados, somos de Cristo, somos propriedade dele.
Nós carregamos o nome dele na nossa fronte, na nossa vida, na nossa caminhada. Diz o verso 5: então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, esse texto é repetitivo. Se a luz da vida vai vir, eu sou a luz do mundo. É óbvio que essa luz desse sol de quinta grandeza, essa estrela de quinta grandeza, é lógico que é a luz da lua, que nem é luz própria dela, só reflete a luz do sol. É óbvio que a luz das estrelas serão todas ofuscadas, não precisamos, o Cristo estará conosco. Isso é tremendo, amados. Então Jesus é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, tudo se encerra nele. Ele é essa árvore da vida que foi ocultada de nós lá no Éden. Porque ela não tem sentido sendo roubada, ela tem que ser oferecida. É a salvação. O caminho foi bloqueado, o caminho até ela é Jesus. Disse-me ainda, verso 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse texto também é repetido, ele já repetiu antes. São fiéis e verdadeiras, dê crédito, escreva isso aí. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, que iluminou-os, que os tirou dessa dimensão e os fez enxergar um pouquinho mais, que os usou para falar inspiradamente pelo Espírito de Deus, enviou o seu anjo, esse porta-voz de Cristo aqui, para mostrar aos seus servos, a mim e a você, as coisas que em breve devem acontecer. Então eu e você estamos cientes, ninguém está enganado no chão da terra. Todo mundo está vendo o homem caminhando a passos largos para a sua própria destruição, construindo seu próprio apocalipse. Então não culpe Deus de nada, por favor, não transfira seus pecados para Deus. Verso 7, eis que venho sem demora. Essa frase é importante, porque era um tempo de tribulação. Então, eis que venho sem demora, carregava para João e para aqueles leitores a esperança, gerava vida neles, os fazia fortes e corajosos e reavivava essa esperança da glória eterna. É a mesma coisa para mim, para você hoje, para todo mundo que vive o seu apocalipse em cada geração nessa terra. O que me faz forte, o que me faz caminhar, o que me faz superar as diversidades, o que me faz vencer os medos, vencer as intempéries da vida, o que me faz suportar as sombras deste mundo, o que me faz vencer as trevas do inferno, é essa esperança que já foi colocada em mim quando eu fui salvo, a esperança do céu. Eis que venho sem demora, Jesus está batendo às portas. Sexta bem-aventurança, verso 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que armazena no HD e põe aí dentro e fica recitando, não. Bem-aventurado é aquele que põe em prática isso aqui. Sim, que vive Jesus assim, na íntegra. Grava isso, pratica a palavra de Deus. Eu, verso 8, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Eu sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando eu as vi e ouvi, eu prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João ficou tremendamente abalado, chocado com aquelas visões, aterrado, maravilhado, e ele se prostra diante do anjo para adorar o anjo. Então o anjo disse a João, vê João, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Eu já expliquei isso no capítulo 19, lá no verso 10, digno de adoração é só Deus, não é Paulo, recusou a adoração, não é Pedro que recusou a adoração, não é Maria que recusou a adoração, não é a estrela, não é o sol, porque são inanimados, são criaturas, né? Não são qualquer Deus deste mundo, nem anjo. Digno de adoração é só Deus, adora a Deus. Porque deuses não há, só há um Deus. Então fique atentos nesse texto. Verso 10, se quiser ver os detalhes, volta no capítulo 19, verso 10. Verso 10, disse-me ainda, João, o anjo disse a ele, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora não dá mais para selar, porque o tempo está próximo. Diferentemente do que Deus disse a Daniel.
No capítulo 12, Daniel cerra as palavras deste livro. Fica atento, Daniel, cerre e feche. Os homens vão esquadrinhar, vão tentar entender. A ciência, o saber vai multiplicar. Mas vai chegar um tempo, Daniel, que o livro tem que ser aberto. As pessoas têm que entenderem, discernir e compreender. Então, daqui para frente, é a partir de agora que nós estamos lendo, é que as fichas vão caindo. A gente vai abrindo os olhos vendo os acontecimentos na terra, à medida que o tempo se abre, e nós vamos dizendo, Deus, entendi, Deus, entendi. Agora nós podemos ler, porque é para toda a igreja isso aqui, é para consolo meu, é para consolo seu, é para nos fortalecer na caminhada, na pegada de Jesus. Olha aqui, é mais ainda, o tempo está próximo, verso 11, continua então o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui caberia uma pregação aqui, só nesse versículo, para mostrar que assim como a terra está assumindo os extremos dela, as polarizações, no mundo espiritual vai ser assim. Cada vez mais as pessoas vão ter menos fome e sede de Deus. Cada vez mais o homem vai se embriagando na injustiça, na imundície, nas abominações deste mundo. Mas aquele que é de Jesus, quanto mais o tempo vai chegando ao fim, mais ele vai tendo sede de Deus, buscando santificar-se a cada dia, servindo Jesus, imitando Jesus. Então não pare, porque é muito fácil para mim desanimar, ficar prostrado, sem pregar, sem amar, sem servir, sem viver Jesus. E quando a gente menos espera, nós estamos sendo tragados pelo mundo. Lembra da fala de Jesus lá em Lucas. Acautelai-vos. Não deixeis que as consequências deste mundo vos embriaguem. Vigiai o coração para que ele não fique sobrecarregado com as consequências dos bacanais, das orgias, das loucuras deste mundo. Vigie, esvazie-se, purifique-se na palavra. Verso 12. Eis que venho sem demora. Já não tem mais demora, é rápido. E comigo, Jesus, está o galardão. Ele é que galardoa, que premia, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse galardão já disse anteriormente. Ele é imperceptível. No céu não tem ciúme, não tem inveja. Mazinho ganhou uma casa nova lá não tem casa, lá não é assim, né, como nessa terra, é um outro nível de energia. O galardão é entre eu e Deus, de forma que eu e vocês estaremos diante de Deus e ninguém vai perceber que forma de galardão, fulano ganhou mais que eu, fulano ganhou menos que eu. Para com isso, isso é coisa dos homens. Aí ele diz, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lembra do que eu falei? O princípio aqui não é o início de uma série, o fim de uma série de produção, não. É aquele que em tudo tem origem e tem fim. Tudo começa em Deus e termina em Deus. Ele é o alfa e o ômega. Abraão, como diz os judeus, Abraão cumpriu a lei do início ao fim, de Aleph a Tal. É de aqui no grego de alfa a ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Vamos lá, amados. Jesus é em quem tudo começa e em quem tudo termina. Não dá para fugir de Jesus no chão da terra. Última bem-aventurança, está escrito aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Felizes, amados, volta para o tempo e para o espaço. Felizes são aqueles que na história, no processo, no fluxo da vida humana, banham-se no sangue do Cordeiro e são alvejados por ele. E vestem-se de Jesus, que é a armadura de Deus, a panóplia tchutel. Se cobre da justiça de Jesus. Esse é que tem o direito a viver eternamente, comer da árvore da vida, ou seja, vida eterna. Que não tem nem início e nem fim, é porque é eterno, é não tempo. E esse é o que entra na cidade santa pelas portas. Não invade. Está aberta essa porta, está ali.
Eu banhei em Jesus, eu entrei pela porta Jesus e eu tenho liberdade para entrar e sair porque eu acho alimento nele. Grava isso. Fora ficarão os cães, aqueles que religiosamente são perversos, aqueles que praticam coisas imorais, como dizem os judeus. O cão para eles não era como o cão hoje, que é o melhor amigo do homem não, que é bem cuidado não. O cão aqui era um animal imundo para eles. E eles chamavam os gentios de cães. Era um desprezo. Para eles, era comer com um gentio, era como comer com um cão. Fora ficam aqueles que perderam o projeto de Jesus, que deixaram de viver o evangelho, que trabalham contra a vida, contra a ética da vida, contra o evangelho de Jesus. São os cães, os feiticeiros de todas as espécies, os impuros, aqueles que se entregaram às sodomias deste mundo, aos bacanais deste mundo, aos assassinos, aos homicidas, os idólatras, aqueles que se prostram diante de tudo, inclusive de si mesmo, adorando a si mesmo, adorando dinheiro, adorando tudo. E todo aquele que ama e pratica a mentira, que deixou de viver a verdade, fizer da mentira o seu chão de vida, que não só fazem mentiras fakes, mas as espalham pelo mundo. Cuidado, amados. Por favor, vigie sua vida. Não se extreme, fique tranquilo. Esse versículo é quase uma repetição do que foi dito anteriormente, lá no capítulo 20. Fora ficam todos esses que trabalharam contra a vida, contra o evangelho. Por favor, amados. No fim da nossa caminhada, daqueles que andaram com Jesus, tem um céu. No fim da caminhada daqueles que negaram Jesus, que negaram a vida, que negaram a ética, que negaram a justiça, que negaram a verdade, que negaram Deus, tem um inferno. Isso é fato. Não brinco com isso, não. Eu tenho falado disso o tempo todo. Fiquem atentos a esse texto. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas, para eles e para nós. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi. Ou seja, eu sou aquele broto, aquele renovo. Sim, lá de Isaías 11, que nasce do tronco, da raiz de Jessé, de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Sim, grava essa brilhante estrela da manhã. Aquele que faz divisão, que anuncia o fim da noite, a chegada do dia. Ele é a luz da vida, Jesus. Aqui é uma referência a Ele mesmo. Ele é a brilhante estrela da manhã, que veio para iluminar as trevas do coração humano, dissipar as trevas. É aquele desejo que diz o salmista, que diz que o guarda que passava a noite em vigia na escuridão, ele aguardava ansiosamente o raiar da luz. Ele ansiava por Deus mais do que o guarda pelo romper da manhã. Então eu anseio por essa luz, Jesus, mais do que tudo. Quando ele vem, as trevas são dissipadas e eu estou plenamente nele. Aí o verso 17, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo em nós, que jorra no nosso interior para a vida eterna, que caminha ouvindo o Espírito, ensinando-nos o Evangelho e trazendo à nossa memória o Evangelho. Esse Espírito que nós habita e a noiva, que é a igreja, dizem, vem Maranata, vem Senhor Jesus. Sim, nós temos que todos os dias clamar, vem Senhor. Com lutas e com dores orando, vem Senhor Jesus. Aquele que está ouvindo agora, aquele que está ouvindo, diga. Aqueles que ouvem a mensagem todos os dias, diga, vem Maranata, vem Senhor Jesus. Aquele que tem sede de Deus, venha beber. E quem quiser receba de graça a água da vida, porque ainda dá tempo. Assim como ele saciou a fome e a sede daquela mulher samaritana que tinha um buraco na alma dela, Jesus quer matar a sua sede, curar a sua fome de Deus. Ele quer preencher os buracos da sua alma e restaurar toda a sua vida. Beba dele, venha para ele e clame. Eu, verso 18,
A todo que ouve as palavras da profecia deste livro aqui, testifico uma coisa: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro aqui, do Apocalipse, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O que João está trazendo à memória aqui é o que está escrito em Deuteronômio 4, mas mais do que isso, era corrente no mundo antigo, porque quem traduzia, os escribas que eram copistas, muitos deles faziam acréscimos ou decréscimos conforme ele não concordava ou não. Uns mudavam algumas coisas nos escritos, quando faziam transcrição, chamados escribas, os copistas, faziam por erro mesmo humano. A maioria era porque não concordava ou discordava e queria fazer acréscimo. João está dizendo assim, qualquer um, o que João está pensando é nisso, qualquer um que for transcrever isso aqui, copiar isso aqui, não acrescente nada e não retire nada, cuidado, não brinque com Deus. Viva o evangelho na íntegra, vive isso aqui, creia nisso aqui e não deixe que sua parte seja retirada lá, por favor. Verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, João está dizendo, aquele que está dando testemunho, Jesus está dizendo, certamente venho sem demora. Jesus está dizendo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pronto, amados, encerramos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja comigo, seja com você, seja com todos. E que nós perseveremos juntos nessa graça, sem desviar, sem acrescentar e sem retirar nada de Jesus do Evangelho. Vivendo e praticando essa palavra, ouvindo e praticando essa palavra. Sim, servindo a Deus de todo o coração, na prática da justiça e do amor. Vamos orar, amados? Coloque as suas causas diante de Deus, seus pedidos de oração diante de Deus, sua família, coloca a terra, coloca o nosso Brasil diante de Deus nesse instante. E ore para que a luz de Jesus brilhe no seu interior, para que esse rio de vida flua no seu interior, com águas que transbordam para a vida eterna. Oh Deus, obrigado pela graça de estarmos juntos. Obrigado pelo privilégio, Pai, de lermos e encerrarmos aqui a leitura do Novo Testamento em ordem cronológica. Obrigado pela leitura do livro do Apocalipse. Obrigado por esse capítulo 22. Obrigado pela esperança dessa cidade santa, Pai. A nova Jerusalém que desce do céu ataviada como noiva para encontro com a sua noiva. Obrigado, Pai, por todos que estão agora lendo, ouvindo e buscando e orando conosco nesse instante. Ministra sobre nós porção dobrada do Teu Espírito. Reaviva-nos para continuarmos na prática da santidade, do amor, da justiça. Sim, reaviva em nós tudo que está morrendo, que está sendo, Pai, engolido, Pai, pelos demônios deste mundo. Livra-nos, reaviva nossas mentes, toca a nossa carne, nossos ossos, faz nosso coração fibrilar de amor por Ti, que a nossa alma anseie por Ti, mais do que o guarda pelo romper da manhã, que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Cura-nos, Pai, cura-nos. Livra-nos de fazermos qualquer acréscimo ou decréscimo nessa palavra. Livra-nos de fazermos, Pai, barganhas com o Senhor. O Senhor é Deus em tudo e em todas as coisas, seja para o bem, seja para o mal. O Senhor é Deus, o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, porque seja nas dores, seja nas alegrias, seja nos momentos altos, seja nos momentos baixos, o Senhor é Deus conosco, aleluia. Então brilha sobre as nossas casas, cerca-nos com anjos, livra-nos de toda seta do maligno. Oh Deus, que cada um vista-se, ponha sobre si a armadura do Senhor, a panóplia de teu Pai, e diante na tua presença com essa certeza da salvação eterna, andando em cima do Evangelho, cheio de justiça e de verdade, destruindo pela fé todos os dardos inflamados do maligno. É assim em nome de Jesus. Ó Deus, que eu repreendo toda obra maligna contra o teu filho, todo espírito de enfermidade maligna contra as nossas casas, eu repreendo agora no poder do sangue do Cordeiro e abençoo, Pai, cada almazinha, assim como eu estamos aqui diante de Ti em oração.
E eu clamo que a bênção do Senhor seja sobre cada um agora, revigorando, restaurando, reanimando, fortificando, para vencermos os desafios que temos pela frente. Obrigado, Pai, pela graça de encerrarmos esse livro. E nós rendemos a Ti toda gratidão e todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.